A cidade medieval, no geral, era policêntrica, o que fazia com que cada um de seus elementos permanecesse de forma mais ou menos independente. Mas o que de fato dava coesão a essa cidade era o que o Le Goff chama de pontos quentes. Essa nomenclatura está inspirada num livro da Arlette Huguenot, que ela atribui pontos de referências à cidade, que poderiam ser monumentos ou poderiam ser lugares que exercem poder de atração e repulsão aos citadinos, de formas que a cidade era concebida pensando-se primeiramente nesses pontos de atração e repulsão e posteriormente nos pontos onde seriam ordenadas as casas e as ruas. Além disso, os pontos de referência ou pontos quentes podem ser considerados como aceleradores da vida urbana, porque esses elementos tinham 3 funções caracterizadas por Georges Dumézil. 3 funções na vida urbana. Eram as funções religiosa, a função religiosa, a função política e a função econômica. A função religiosa era essencialmente exercida pela igreja, de formas que a igreja, como instituição, tinha uma força por ser a ideologia dominante e por ter o seu poder religioso, e também ela exercia a função, outras funções, como a função de arrecadação, do dízimo, do censo e da renda, e a função de comando, que era associada à alta justiça, os poderes de efetuar julgamentos, realizar execuções. Além disso, a igreja, como ambiente físico, figura como um espaço monumental, na medida que ela está sempre localizada em pontos estratégicos, geralmente os pontos mais altos da cidade, para que quando se adentrasse na cidade se pudesse visualizá-la. As igrejas também têm um poder de atração porque se tratam de pontos de partida e de chegada das procissões, que são eventos típicos da época medieval. Retomando a segunda função que a cidade medieval tem, a função econômica, é preciso destacar os elementos que fazem parte dessa função econômica, que são, essencialmente, as praças e mercados, as ruas de artesãos e de mercadores agrupados e os moinhos urbanos e suburbanos. Essa estrutura arranjada concebia o que dava o dinamismo econômico das cidades. Por fim, a última função é a política, que se trata de uma função que repercutia mais indiretamente na cidade, na medida que a função política era exercida sob os citadinos e não sob a cidade fisicamente. O poder político estava concentrado principalmente na mão dos senhores da nobreza, a nobreza senhorial, que era o poder local, e a nobreza e também nas mãos dos reis, que era o poder regional. A fortaleza senhorial é o espaço que representa essa função política, é o espaço físico que representa essa função política, porque desse local partem as ordens de repressão, de prisões. Além do mais,
havia na cidade elementos que marcavam a função política, como o Pelourinho, localizado geralmente no centro da cidade, e o patíbulo, além da prisão. Portanto, essa função política exercida por nobres, pelos senhores da nobreza e pelo rei, também estava associada à igreja, que era a igreja, que era quem executava os julgamentos, a chamada alta justiça. Avançando no texto do Legoff, a gente observa que o Legoff se dedica à leitura dos pontos quentes da cidade. Então ele toma estudos de caso, como as cidades alsacianas, que são as localizadas a nordeste da França, para poder gerar um panorama da cidade. O Legoff destaca então 3 elementos principais que caracterizam a cidade alsaciana, que são o castelo senhorial, a igreja e o mercado ou os mercados. A igreja e o mercado frequentemente estavam associados fisicamente, geralmente um de frente para o outro, como é o caso de Colmar, em que o mercado estava associado à igreja paroquial de Saint-Martin. Além disso, existem outras estruturas da cidade, edificações ou lugares econômicos, além de construções ligadas ao problema da água e dos locais judiciários. Também temos na cidade estabelecimentos especializados em peixes, grãos, tecidos e ervas. Temos os tornos, as arcadas de diferentes ofícios e os moinhos. Dessa forma, o que dava o controle comercial da cidade o que estava associado ao controle comercial da cidade era justamente o mercado. No mercado havia as balanças públicas, havia pesos, as medidas, as moedas. Outra grande estrutura da cidade era a rede hídrica, que era composta por poços, fontes e banhos, também essencial para a vida da cidade. Além disso, a justiça exercida nos tribunais era outra estrutura contida na cidade. As prisões ficavam localizadas dentro dos castelos, os pelourinhos na parte central da cidade e o patíbulo fora da cidade. Nesse estudo de caso do Legoff, a gente pode observar outros equipamentos, como o bordel, os cemitérios intra-urbanos, que se tornaram lugares de reunião. À medida que a cidade cresce, que a população aumenta, as igrejas não conseguem mais reunir toda essa população. O espaço físico da igreja se torna muito pequeno, então a estratégia seria que as pessoas fossem aos cemitérios para fazer as reuniões, ouvir os cultos, e o cemitério, por se tratar de uma estrutura intra-urbana, ao contrário de Roma, em que o cemitério se localizava extramuros, é possível fazer esse encontro das pessoas dentro do cemitério. Além disso, tem também o paço municipal, que já é mais tardio, mais para o final da Alta Idade Média, e podem haver casas de senhores importantes que se tornam referências nessas cidades, como essas casas chamadas de salas, como a sala do conde e a sala do vicário. Na cidade, os pontos de referência eram essencialmente os cruzamentos e praças. A gente pode citar o caso de Périgueux,
que a Praça Claude, que é onde ficava o mercado, também concentrava o único chafariz da cidade. Então, os pontos de referência da cidade são nitidamente o que marcam, o que dão não. Os pontos de referência da cidade, em síntese, são a igreja, as casas dos notáveis, geralmente construídas em pedra, os fornos, os lagares e os açougues. Os rios também ganham importância nesse contexto de referência à medida que o artesanato vai avançando, porque a água é essencial para alguns trabalhos como o curtume e a tecelagem. O Le Goff cita uma frase: as cidades medievais foram outras tantas Venezas. Essa frase explica essencialmente que as cidades medievais se aproveitavam da infraestrutura hídrica que elas possuíam, usufruindo dos seus ribeirões, dos seus rios e da mobilidade e da facilidade que esse contato hídrico proporcionava. Os moinhos dão à cidade um aspecto industrial. Essa é uma frase do Le Goff que explica que não explica nada. Não sei. Os moinhos ficam situados ou no exterior da muralha, ou às margens dos rios que circundam a muralha, ou circundam ou ladeiam a cidade. Também existem casos de moinhos nos fossos, principalmente na Alsácia, numa cidade chamada Cernay. Nesses moinhos se produziam tecidos, trigo, tinturas e papel, mas isso já ao fim da Idade Média. Alguns moinhos eram fortificados, como o de Saint-Front, a jusante do Tournepiche. Às vezes, esses moinhos eram considerados obstáculos à navegação, então era um ponto polêmico na cidade, porque eles estavam muito associados porque eles atrapalhavam a navegação. A praça, a Grand Place, ela poderia reproduzir as dimensões, a morfologia do perímetro da cidade. Existe um caso de Montauban que a cidade tem um perímetro trapezoidal e a Grand Place reproduz essa forma trapezoidal no seu desenho. Outro ponto da cidade é o Paço Municipal, também chamado de Casa Comum. Além disso, também havia o Pelourinho, localizado em lugar centralizado, e o patíbulo, que já era distante da cidade, geralmente próximo de estradas de chegada e partida, para que as pessoas que viessem ou saíssem da cidade pudessem avistar os restos mortais daqueles condenados por crimes, daqueles que foram condenados pela alta justiça. Além do mais, o patíbulo também se torna um lugar de passeio dos citadinos, um lugar onde você pudesse transitar. Outros espaços não construídos, como jardim, pradarias e pomares, também fazem parte dessa cidade, a chamada cidade campestre do Le Goff.